próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Caríssimo Padre Joaquim, caríssimo diácono, estimados irmãos e irmãs, nós chegamos no 3º domingo da nossa caminhada rumo à Páscoa. E quanto mais nós vamos nos aproximando da festa da Páscoa, mais a palavra de Deus se torna incisiva em nos chamar a uma mudança de vida. Semana passada a palavra de Deus nos dizia que nós precisamos entrar nessa vida nova. Nós precisamos dar esse passo na nossa vida para que essa vida nova entre na nossa vida. E a própria Sagrada Escritura nos respondia: como é que eu faço para entrar nessa vida nova? Escuta da palavra de Deus, observância, obediência ao projeto de Deus na nossa vida. E até nos dá o exemplo de Abraão, que não poupou seu próprio filho. Hoje a palavra de Deus vem nos convidar novamente, ou melhor, vem nos apresentar novamente a preocupação de um Deus que quer que nós entremos nessa vida nova, que quer que nós trilhemos esse caminho radical de mudança. Primeira leitura que nós ouvimos, livro do Êxodo, capítulo 2, capítulo 20 do livro do Êxodo. O livro do Êxodo foi escrito mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, portanto, há mais de 4000 anos atrás. E diz a tradição que foi escrito pelo próprio Moisés. Qual foi o objetivo de Moisés ou um outro autor ter escrito o livro do Êxodo? Senão, fazer com que a memória do povo hebreu não acabasse, não se dispersasse, manter viva a memória do povo hebreu, os grandes feitos que Deus havia realizado no meio deles, as grandes maravilhas, inclusive a saída da escravidão para a liberdade, conduziu o povo à liberdade. E hoje nós temos os 10 mandamentos. A primeira leitura nos destrincha os 10 mandamentos para dizer o seguinte, meus irmãos, que na origem da relação do homem com Deus não está outra coisa senão o próprio Deus. É a partir de Deus que nós devemos desenvolver a nossa vida. Os primeiros 4 mandamentos, que vai do versículo 3 até o versículo 11, fala exatamente da relação do homem com Deus. Portanto, Deus deve ser a referência fundamental na vida do homem. É em torno dele, é em torno de
Deus que se desenvolve, que se constitui como humano. E toda a existência de Israel, ela se desenvolvia em torno de Deus. O coração do povo deve ter um lugar exclusivo para Deus. É preciso reconhecer que só em Deus existe vida, só em Deus existe a salvação. E essa salvação, ela não pode ser oferecida por uma criatura feita pelas mãos do homem. Por isso nós temos o versículo 3 da nossa primeira leitura: não terás outro Deus além de mim. Portanto, caríssimos irmãos, ninguém pode nos oferecer a salvação senão Deus. Essa história que o mundo às vezes tenta colocar dentro das nossas famílias, que nós podemos nos salvar sozinhos, isso vai contra o projeto de Deus. Foi Ele que nos criou, Ele nos quer tão bem que Ele nos deu o seu Filho. Portanto, a salvação passa pela minha adesão a Jesus Cristo. Não existe outra forma de ser salvo senão fazendo opção por Jesus, ou seja, permitindo que Jesus more na minha vida. Depois nós temos do versículo 12 ao versículo 17, que fala das relações comunitárias. E o primeiro desses mandamentos fala sobre a família. Versículo 12, nós podemos ler juntos: honra teu pai e tua mãe, para que vivas longos anos na terra que o Senhor Deus te dará. Portanto, caríssimos irmãos, é preciso reconhecer que nós somos dependentes uns dos outros. Ninguém se salva sozinho. Nós precisamos caminhar juntos. Por isso, esse mandamento relacionado à família. E o texto pede ainda que cada membro dessa família respeite a vida do seu irmão. Versículo 13: não matarás. Pede também que as relações sejam respeitadas. Versículo 14: não cometerás adultério. Também exige que se respeite absolutamente os bens dos outros. Versículo 15: não furtarás. Pede que se respeite o nome, que se respeite a fama do irmão. Versículo 16: não levantarás falso testemunho contra teu próximo. Portanto, caríssimos irmãos, Deus está interessado na liberdade do povo, e os mandamentos vêm contribuir com isso. Então, ao apresentar esses 10 mandamentos, nós não podemos enxergar como uma forma de privar a liberdade do povo, mas sim uma forma de garantir a vida para esse povo. Os mandamentos estão aí não para nos privar de nada. Eu até dizia nas outras missas: imaginem se o mundo todo observasse os mandamentos. Não teríamos famílias desestruturadas, não teríamos tanta violência, não teríamos gente tomando posse daquilo que não é seu, não teríamos políticos corruptos. Imagine se todo mundo tomasse posse e absorvesse isso na sua vida. E isso não é privar a nossa liberdade. Portanto, os mandamentos estão aí para serem observados. Não é algo ultrapassado, não é algo inventado por um homem que está desatualizado, de uma moral desatualizada. Muito pelo contrário, é algo que quer nos conduzir por uma vida plena, por uma vida que só Deus pode nos oferecer. É preciso ver os mandamentos como um sinal no qual Deus, no seu imenso amor, na sua preocupação, nos ajuda a percorrer os caminhos dessa vida verdadeira, dessa vida nova. Depois nós temos a segunda leitura, carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 22 para frente. É engraçado que nesse ano nós já estudamos um trecho da carta de São Paulo aos Coríntios. Corinto era uma cidade muito fervorosa. Os habitantes de Corinto haviam observado as pregações de Paulo e mudado de vida. Formaram uma comunidade fervorosa, formaram uma comunidade viva. Só que existia 2 grandes problemas dentro dessa comunidade. O primeiro problema nós já vimos esse ano. No centro da cidade de Corinto havia um templo dedicado a uma deusa grega chamada Afrodite, que era a deusa da beleza e do amor.
em torno desse templo se favorecia todas as práticas sexuais. Então Paulo vem dizer o seguinte: escutem aqui, o nosso corpo não foi feito para safadeza, o nosso corpo foi feito para ser morada do Espírito Santo, e todas as vezes que a gente permite que o Espírito Santo more em nós, aí sim nós glorificamos a Deus com os nossos corpos. Depois existia um segundo problema, que era o problema relacionado aos pregadores da comunidade. Havia um grupo que achava que Paulo pregava belíssimamente. Havia um outro grupo que achava que Apolo pregava melhor. E tinha um terceiro grupo que dizia o seguinte: Cefas é o melhor pregador que nós temos aqui. E a comunidade começou a ficar dividida. Uns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas. Aí Paulo toma a palavra e diz: escuta aqui, gente, nós somos batizados em nome de quem? Quem é que derramou o sangue na cruz por nós? Fui eu? Foi Apolo? Foi Cefas? Não, foi Jesus Cristo. Por isso é em torno de Jesus que nós devemos nos orientar. É a partir da nossa experiência com Jesus que a comunidade vai se fortalecendo. Então a comunidade de Corinto estava exposta a esses dois problemas, e cada vez mais ficava difícil absorver a pureza da palavra de Deus. É por isso que Paulo, ele se esforça a todo instante para demonstrar que sem Cristo não dá. Colocar pregadores no lugar de Cristo não dá. Favorecer, eu dizia na semana que nós lemos o Evangelho, do templo de Afrodite, eu até comparava com o centro da cidade. Como é que nós vamos viver os valores do Evangelho numa cidade em que a cada esquina nós encontramos uma casa de prostituição? Como é que os maridos, depois, muitas vezes, de uma discussão com a esposa, saem para a rua e na primeira esquina ele encontra uma casa de favores sexuais? Como é que nós vamos viver o valor do Evangelho nesse ambiente? Daí a necessidade de uma família sólida, daí a necessidade de uma família estruturada, que tenha a ousadia de colocar Cristo para morar lá dentro. Aí as diversidades do mundo não entram na família, porque a casa foi sendo construída em cima de uma rocha. E Paulo continua dizendo que a nossa experiência com Cristo, ela não pode ser uma busca de uma filosofia brilhante, de uma filosofia coerente, que nos conduz a uma sabedoria, como acreditavam os gregos, e que procurar explicações lógicas, explicações coerentes, à luz da lógica humana, é uma atitude de quem nunca entendeu a loucura da cruz, diz São Paulo. Tentar explicar a cruz é bobagem. A cruz foi para ser vivida, é para ser vivida na nossa vida. Gente, a leitura está muito clara. Os judeus esperavam que Jesus se apresentasse como algo espetacular, se apresentasse com gestos milagrosos, com mídia, com um programa de televisão especial só para apresentar os milagres de Jesus. Por outro lado, os gregos esperavam algo que se explicasse com belas palavras, com argumentos sólidos, com um discurso lógico, para dizer, Paulo quer dizer para cada um de nós, meus irmãos, que a essência da mensagem cristã, ela está na cruz. Aquilo que é mais importante da mensagem cristã parte da cruz, parte da loucura da cruz, de um Deus que assume a forma humana, de um Deus que quer ensinar os homens que a verdadeira vida é aquela que se constitui a partir da doação ao próximo, a partir da minha experiência com aquele que precisa de mim. Quem é que precisa de nós nessa noite? De repente, lá dentro da nossa casa tem alguém que precisa de nós nessa noite? De repente, aquele que está sentado aí do seu lado precisa de você nessa noite? De repente, aqueles que estão aí nessa chuva fria, passando fome, precisam de nós. A experiência e a essência da mensagem cristã, ela passa pela dor, passa pelo sofrimento.
passa pelo reconhecimento de que Cristo está no outro. E por fim, nós temos a experiência do nosso Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, capítulo 2 do Evangelho de São João, se passa no templo de Jerusalém. Um templo que foi construído pelo rei Herodes só para agradar os judeus. Era o templo de Salomão, ele havia sido destruído, depois alguém foi e construiu, depois foi destruído de novo, e agora no ano 9 da nossa era, quando Jesus tinha 9 anos de idade, Herodes vai e constrói esse templo para agradar os judeus. E diz o Evangelho que Jesus que estava próximo à Páscoa, que Jesus foi até o templo. E quando ele chega lá no templo, ele percebe algo que estava indo contra o que de fato deveria representar o templo. É engraçado, meus irmãos, que os estudiosos fizeram um levantamento de como era a época da Páscoa dentro do templo de Jerusalém. Dizem que a oferta, o sacrifício de animais, era tão grande que se ofertava mais ou menos 18 mil carneiros por dia. E que o lugar onde se derramava o sangue enchia tanto que o sacerdote, quando chegava lá, o sangue estava no seu joelho. Mas por que como é que o judeu acha que Deus se agradava? O que é que o judeu fazia para agradar a Deus, se não esse rito? Oferecer sangue de animais. Faz parte da tradição deles. Eles acreditavam que o sangue dos animais agradava a Deus. Ao longo de todo o Antigo Testamento nós vamos perceber isso. Quem tem condições financeiras boas, oferecia touros, oferecia bezerros, oferecia ovelhas. Quem não tinha muita condição, oferecia pombinhas. Tanto é verdade que quando Jesus foi apresentado no templo, o que é que Nossa Senhora e São José levou para o templo? Um casal de pombinhas, porque não tinha dinheiro para comprar outra coisa. Mas o que mais assusta é que o dinheiro arrecadado por tudo isso ia para o bolso da família do sumo sacerdote. Quer dizer, uma religião ritualista que não levava a nada. Aí Jesus chega até o templo e diz a palavra de Deus do Evangelho de hoje, que ele faz um chicote de cordas e começa, não fala que ele bateu em ninguém, fala que ele derrubou a mesa dos cambistas, que ele expulsou um monte de gente para fora, que ele mandou tirar as copinhas dali, derrubou a mesa dos cambistas. Por que é que tinha cambista na porta do templo? A oferta dentro do templo não podia ser moeda romana, tinha que ser moeda dos judeus. Então existiam os cambistas para trocar essas moedas, para que a oferta fosse feita exatamente de acordo com o que eles queriam. E Jesus não se conforma com isso. Sabe, gente, às vezes eu fico preocupado quando a gente começa a vender muita coisa ali na porta. Eu tenho medo de uma hora Jesus chegar aí, derrubar tudo e botar todo mundo para correr. Por isso nós vamos parar um pouco, porque estava demais, tinha rico de tudo. Mas é para ilustrar essa história. E Jesus faz um gesto profético, aquilo que os profetas já haviam anunciado há muitos anos, que o culto havia se tornado algo estéril, que não estava produzindo nada. Era um cumprimento de regras. Eu mato um boi, eu mato uma ovelha, eu ofereço e parece que está tudo, Deus tem obrigação agora comigo. E Jesus veio dizer, e o primeiro que os judeus começam a questionar Jesus: que sinal que você mostra para agir assim? E Jesus diz: olha, se vocês destruírem esse templo, em 3 dias eu levanto ele de novo. Aí os judeus questionam de novo: mas espera aí, gastou 46 anos para a gente construir tudo isso, você vem com essa história que vai levantar em 3 dias? Eles não sabiam que Jesus estava falando do seu corpo. Quando colocamos o corpo de Jesus no túmulo, 3 dias depois, Jesus ressuscita, para nos dizer que Jesus é o templo de Deus. É em Jesus que Deus reside. É em Jesus que Deus se revela a cada um de nós. É em Jesus que Deus vem ao nosso encontro.
É através de Jesus que o Pai oferece ao mundo o seu amor. Experimentando desse amor, nós temos a obrigação de nos tornarmos pessoas amáveis, de nos tornarmos pessoas compreendidas, comprometidas, de tornarmos pessoas felizes. Quem experimenta desse amor que é Jesus, muda de vida. Se nós ainda não mudamos de vida, é porque falta essa experiência transformadora de Jesus. Se a nossa comunidade ainda continua com as mesmas panelinhas, com as mesmas fofoquinhas, é porque ainda falta a experiência de Jesus. E eu digo isso com autoridade, meus irmãos. Sem Jesus, a nossa comunidade acaba. Sem Jesus, o catolicismo acaba. Sem Jesus, o cristianismo acaba. Nós não podemos tirar do altar, do centro das nossas celebrações, para colocar as nossas ideias, para colocar as nossas ideologias. O altar precisa ocupar o centro, e do altar para a nossa casa. Jesus precisa ocupar o centro da nossa família. Jesus precisa ocupar o centro da nossa vida. Quaresma é esse tempo bonito, tempo favorável, dia da salvação, em que Deus nos dá a oportunidade de jogar fora tudo aquilo que não serve para mais nada e permitir que Ele more dentro do nosso coração. Vamos pedir para Deus essa graça nessa noite, que essa chuva que cai lá fora possa ser chuva de bênçãos na nossa família ao longo dessa semana. Que essa luz que Deus nos proporciona toda manhã, quando nos dá de presente o sol, possa iluminar as nossas famílias, iluminar a nossa caminhada. Que a Páscoa possa acontecer de fato na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.